Estamos na Baixa de Coimbra e eu queria chamar a atenção neste segundo programa do ICE, chamamos a atenção para uma das zonas da cidade de Coimbra que tem imenso potencial e que está absolutamente desaproveitada e, aliás, como estão a ver, são cerca de 7 da tarde, à volta disso, de um dia quase de fim de semana e a quantidade de gente que vemos na rua é muito pequena. Esta zona da cidade, primeiro, o que é a Baixa de Coimbra? A Baixa de Coimbra é a zona plana junto ao rio, de um lado e do outro do rio, portanto que vai desde a Ponte Nova até à estação de Coimbra, que fica fora de Coimbra. Essa zona é caracterizada por um conjunto de espaços que têm um enorme potencial, e potencial esse que é potencial económico, e potencial de atração de pessoas, de instalação de negócios. Eu queria vos chamar a atenção para esta zona, chamar-vos a atenção para a monumentalidade da zona, chamar-vos a atenção para a enorme potencialidade que aqui está instalada e o facto de não ter ainda nenhum tipo de utilização que aproveite, enfim, uma grande parte do que está aqui disponível. E dizer-vos, se fizéssemos 2 ou 3 alterações, provavelmente esta zona ficaria, enfim, seria capaz de atrair pessoas e seria capaz, essencialmente, de gerar atividade económica. É isso, essa pequena viagem de alguns minutos sobre esta zona que vos convidaria a fazer. Uma zona destas que é uma praça, Praça Velha, Praça das Cebolas, como quiserem, daqui de Coimbra, devia neste momento ser uma zona muito importante de instalação de negócios. Aproveitar alguns destes edifícios que aqui estão à volta desaproveitados e fazer com que fossem locais, não de incubação, como muitos tentam propor, mas locais de instalação de negócios que se adaptassem a esta zona. A Baixa só vai, de alguma maneira, renascer se tiver pessoas a trabalharem aqui, pessoas que têm aqui a sua vida, que depois precisarão de viver e portanto, criarão um mercado imobiliário, precisarão daqui de fazer as suas refeições, a vida do seu dia-a-dia. Só com essa atividade, a Baixa irá renascer. Isso implica atividade económica, ser capaz de ser gerada aqui. E não um pouco esta descaracterização que vemos na Baixa, de lojas de todo o tipo, tenho nada contra este tipo de lojas, mas lojas de todo o tipo que de alguma forma descaracterizaram a Baixa e são incapazes de lhe trazer atividade económica que de alguma maneira atraia pessoas. Na verdade, se caminharmos pelas ruas da cidade, o máximo que vemos, aquilo que vemos é muitas zonas fechadas, muitas lojas fechadas, muita falta de atividade, os edifícios a precisarem de manutenção e a precisarem de construção. Portanto, uma primeira intervenção aqui na Baixa tem a ver com a sua monumentalidade, a sua reconstrução, para que aqui possam viver pessoas, para que seja possível instalar negócios e esses negócios possam de alguma maneira sobreviver aqui e que depois, e com isso, se traga a atividade que pode de alguma maneira devolver vida. Não é a vida sazonal que hoje, agora estamos no verão, há uma certa vida sazonal, mas é a vida diária de pessoas que trabalham, vivem, dormem, comem aqui, vão à noite, procuram atividades noturnas e essa atividade pode de alguma maneira fazer renascer este espaço. Vamos então andar um bocadinho pela Baixa e ver o que de alguma forma aconteceu numa zona que devia ser uma zona nobre da cidade. A característica são espaços fechados, degradados, muita falta de cuidado em limpeza, muita falta de cuidado na manutenção, muito, de alguma maneira, a ideia de que as pessoas, a Câmara e as entidades públicas não se interessam muito por esta zona. Neste local, o que nós normalmente deveríamos ter numa cidade moderna é deveria ser um espaço onde as pessoas aproveitariam o dia e a noite para uma data de atividades que de alguma forma não só mostrassem o que é que a cidade de Coimbra é, o que esta região é, mas também pudessem incorporar atividades novas, recentes, na área das tecnologias, na área da cultura, na área da saúde, porque não, que aproveitassem esta monumentalidade para gerar atividade económica. O que nós vemos é um recurso
lojas de baixo valor acrescentado, atividades de baixo valor acrescentado que, enfim, não trazem nada de novo relativamente àquilo que Coimbra deveria ter para se diferenciar relativamente ao resto do mundo, porque esta cidade tem, na sua monumentalidade, na sua história, um conjunto de razões que justificam, digamos assim, a diferenciação que nós todos, de alguma maneira, justificamos. O que eu sugiro, que é a razão deste programa, o que eu sugiro é que esta zona da cidade procure essas razões de diferenciação que façam que as pessoas venham aqui procurar produtos únicos, venham procurar produtos culturais, produtos na área alimentar, na área da diversão noturna, da música, do teatro. Esta zona deveria ser onde isso acontece e, portanto, todo este espaço devia estar dedicado a esse conjunto de atividades que, de alguma maneira, diferenciariam Coimbra e a tornariam muito próxima do que acontece em outras cidades que têm esta diferenciação. Lembram-se, por exemplo, de Barcelona e Guimarães, para não falar a cidades estrangeiras. Guimarães, por exemplo, toda a sua zona histórica é uma zona viva, porque vivem lá as pessoas, a atividade económica lá acontece, as pessoas geram lá a sua vida e, portanto, está ocupada e não está abandonada como esta que aqui está. E atrai pessoas, porque é a vida das pessoas é a forma como as pessoas vivem que atrai os outros. Estamos a 30 metros do Rio Mondego, aqui numa zona da Baixa, mesmo em frente aos serviços da Loja do Cidadão. É uma zona totalmente degradada, com um grande obstáculo mesmo em frente a nós, um grande obstáculo que é a linha férrea. Claramente esta linha férrea tem que sair daqui. Não tem um serviço, não há nada de muito essencial ou de essencial de ligação entre as duas estações de Coimbra. Uma delas tem que ser desativada, a estação nova aqui dentro da cidade, a linha férrea ser removida e este obstáculo ser removido também para que as pessoas possam usufruir do rio, da Baixa, ligar ao rio, ao outro lado da Baixa da cidade, portanto da zona do outro lado do rio. A zona da estação, o edifício da estação seria essencial, seria um excelente centro de negócios colocado ali, aproveitando o edifício, enfim, dando-lhe algum motivo, algum tipo de áreas de negócio, fazer como está a acontecer no Porto, no Mercado do Bom Sucesso, o que está a acontecer, por exemplo, no antigo Governo Civil do Porto, numa grande iniciativa chamada District, onde se atraíram áreas económicas, zonas económicas para, em determinados sítios, reativarem essa zona. É uma ideia, e se isso acontecesse aqui em Coimbra, remover o obstáculo e depois o edifício que lá está da estação ser convertido num centro de negócios. Este é um dos edifícios que podia perfeitamente, como está aqui junto ao rio, junto à zona nobre da cidade, poderia perfeitamente ser um sítio para acolher negócios perfeitamente selecionados, na área desportiva, na área cultural, que aqui pudessem ocupar o espaço e dinamizar toda uma zona que está, de alguma maneira, degradada. E seria uma forma de conquistar o rio. Como podem ver, o edifício tem condições para isso, com pequenas adaptações, mas também, se olharem para o obstáculo que tem que ser removido, que é a linha de caminhos de ferro, verão que a Baixa da cidade e o rio poderão ser partilhados por todos. É talvez aqui que deve começar, e se começasse aqui, deve começar a conquista do rio, ou a reconquista do rio por parte da cidade de Coimbra. Numa das praças, enfim, numa das rotundas recentemente reconvertidas como obra de arte, ficamos um pouco a imagem de que o problema da Baixa de Coimbra não é um problema de dinheiro. Esta zona que aqui estamos custou qualquer coisa como €500 mil. E se essa disponibilidade financeira e essa vontade de investir na cidade de Coimbra fosse aproveitada para dinamizar aquilo que é realmente importante. Por um lado, a grandeza monumental da Baixa e a sua reconversão, a sua reconstrução. Por outro lado, a capacidade de instalar na Baixa atividade económica, que é a única atividade que tem capacidade para trazer pessoas, atrair pessoas, fixar pessoas e, com isso, mudar a sina de uma cidade. E se fizéssemos dessa forma?